Olá, meus amigos viajantes! Estreou na Netflix recentemente uma nova versão de uma história que já é considerada clássica. Eu estou falando da nova versão do Pinóquio. Pô, cara, de novo! Acontece que essa não é qualquer versão não, porque ela foi dirigida pelo Guilherme Del Toro, que é o mesmo diretor de filmes famosos como Hellboy, A Forma da Água, Espinho do Diabo, e ele usa muito da experiência que ele tem em filmes de terror para contar a sua própria versão dessa obra. Então hoje nesse vídeo, você vai saber por que esse filme foi uma espécie de projeto de vida dele, mas eu já vou logo avisando que vai ter bastante spoiler. Então se você ainda não viu o Pinóquio do Guilherme Del Toro, assista ele primeiro, depois você volta aqui. Eu sou Márcio Sobrinho e você está no canal Ponte sobre o Mundo Imaginário, e você é muito bem-vindo aqui. Viajante, para você entender melhor sobre esse personagem, eu vou falar primeiro sobre o Pinóquio original, que surge lá em 1881 no jornal italiano, que era direcionado ao público infantil, em que as histórias elas saíam lá periodicamente. A princípio, o criador dele, que se chamava Carlos Collodi, ele queria que a história de um boneco, assim como era chamado na época, se encerrasse lá no 15º capítulo, com o personagem principal sendo enforcado. Era para ter terminado ali, mas as histórias fizeram tanto sucesso que o autor teve que dar continuidade a elas. E em 1883, o livro As Aventuras de Pinóquio é escrito, contendo os 15 capítulos que já tinham saído naquele periódico e contendo também a continuação da história, com o boneco de madeira sendo salvo e retornando à vida. E este personagem ele já foi construído e reconstruído em inúmeras versões, algumas muito legais, outras não tão boas assim. E uma dessas versões, que é um anime, muito dramático pelo que eu me lembro, foi o meu primeiro contato com o famoso boneco de madeira. Eu acredito também que essa versão japonesa da obra serviu como uma espécie de referência para o filme da Netflix. É só a gente comparar algumas cenas. Mas o mentiroso boneco de madeira, ele se popularizou mesmo, com certeza foi com aquela famosa versão da Disney, de 1940. Inclusive, a música tema da animação se transformou no hino nacional da Disneyland. Apesar de que a versão da Disney, que nem é tão levinha assim, dá aquela maciada na história original, que na verdade é bem sombria até. E por isso que Guilherme Del Toro quis tanto dirigir esse filme. Mas tem outras razões que também o levaram a se empenhar tanto nessa tarefa. Quer saber os outros motivos que levaram o diretor a se dedicar tanto a esta obra? Continua aqui no vídeo. Mas por que será que o Guilherme Del Toro quis tanto fazer esse filme? Na verdade, o Guilherme Del Toro ele se torna um aficionado por histórias de terror quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Quando ele compra lá o seu primeiro livro, que era um compilado de contos de terror, e que serviria como uma espécie de guia espiritual para tudo que ele viria a fazer depois. Além de abrir portas para outros autores como Lovecraft, Poe e principalmente Charles Dickens. Inclusive, o diretor tem uma casa onde ele coleciona objetos ligados à história do horror e ocultismo. Lá ele tem bonecos, tem itens de filmes, e essa casa, inclusive, tem até passagem secreta e tudo mais. E é lá também que funciona o estúdio dele. E o Pinóquio sempre foi uma obsessão sua. É que ele sempre foi fã do personagem, porque ele é uma espécie de elo entre o diretor e a mãe. É que eles viram aquela versão de 1940 juntos. E por causa disso, ele passou a vida ganhando da mãe vários tipos de Pinóquios diferentes. Personagem esse que ele sempre achou obscuro. Que ele sempre entendeu o Pinóquio como uma espécie de criança Frankenstein. Por isso que o design do boneco da produção da Netflix tem tantas imperfeições. Inclusive, meu amigo viajante, se você viu a animação da Netflix, você deve ter notado que o personagem é feito de várias partes assimétricas. Tem um monte de prego torto, e ele foi esculpido por um velho bêbado, que abandonava as tarefas sempre quando dava na telha. É por isso que a aparência do personagem principal da trama é tão estranha. E um dos acertos do filme, com certeza, é esse design, à la Monstro de Frankenstein, que eles imprimiram no Pinóquio. Comenta aqui embaixo o que você achou desse conceito.
E apesar de toda a experiência e da paixão pelo personagem, acha que foi simples tirar esse projeto do papel? Acompanhe aqui comigo. A produção, ela se inicia lá em 2008 com a tentativa de que algum estúdio abraçasse a causa e ele fosse aprovado, mas não foi bem assim. Mas eles continuaram tocando barco, produzindo a animação, mesmo sem ter certeza de que alguém compraria a ideia. Porém, a mudança de roteirista, mudança no design dos personagens e o custo da obra aumentando consideravelmente, fizeram com que alguns parceiros envolvidos na empreitada que eles abandonassem o projeto. As expectativas para que ele desse certo iam diminuindo cada vez mais. Até que a Netflix resolveu abraçar a causa. Isso é contado no making of do filme, que também está disponível lá. E por falar no making of, o filme ele é todo feito através de um maravilhoso stop motion. E o coprodutor da obra, vale destacar, é o Mark Gustafson, que é um grande diretor de animação. E ele tem um longo tempo de estrada nesse tipo de produção. E ele tem no currículo filmes como Fantástico Senhor Raposo e o polêmico As Aventuras de Mark Twain, O Estranho e Misterioso. E a toda poderosa The Jim Henson Company também esteve presente no desenvolvimento deste trabalho. E eles conseguiram criar uma atmosfera de stop motion mesmo. Aquela coisa de filme antigo, tipo Fúria de Titãs, Jazão e o Velo de Ouro. E essa é a real intenção deles mesmos. Porque eles não queriam esconder que o filme era feito assim. Até porque, como o próprio Del Toro disse em uma entrevista, era para ser um filme sobre um boneco com bonecos. E que se fosse preciso que eles gastassem uma semana para animar uma cena em que o Gepeto apenas se sentava e se ajeitava em um banco, os animadores tinham carta branca para usar o tempo que fosse necessário. Isso foi uma das razões para que o filme demorasse mais ou menos uns 3 anos somente para ser filmado, aumentando ainda mais os custos e a consequente debandada de alguns parceiros. E com tanto zelo e cuidado, o resultado não poderia ser outro. E o filme levou o Oscar de melhor animação agora em 2023. Mas e o roteiro? O roteiro é bom mesmo? O que acontece nesse filme que tem de diferente de outros filmes do Pinóquio? Eu já te falo isso. Continue acompanhando o vídeo. Um velho carpinteiro que vive na Itália, dominada pelo fascismo de Mussolini, mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele perde tragicamente o seu filho Carlo quando uma bomba, em uma espécie de fogo amigo, atinge a igreja em que eles estavam trabalhando. Aí ele fica amargurado, ele fica perdido, ele já não tem mais controle sobre a bebida, e o pobre Gepeto já não consegue nem mais concluir seus trabalhos. Aí ele decide que ele vai reconstruir o filho em forma de boneco de madeira. Esse boneco ele acaba ganhando vida após o espírito da floresta ficar com pena do pobre carpinteiro. E um inseto chamado Sebastião o Grilo, que é um escritor e romancista e fã de Schopenhauer, que habitava o tronco da árvore que serviu de matéria-prima para a construção do boneco, é incumbido de ser o guia dessa marionete. Aqui se inicia a jornada deste novo Pinóquio, uma versão tanto quanto diferente, tanto quanto pesada e sombria, que é diferente daquela versão colorida da Disney, que já não era lá uma história tão leve. Durante a sua aventura, tentando se tornar um menino de verdade, ele vai se deparar com a estupidez da guerra e com pessoas que utilizam este cenário de medo para obter vantagens, sejam essas pessoas as representantes do poder militar ou religioso, ou patrões exploradores. O fato é que o Pinóquio, durante o seu percurso, ele acaba morrendo. E lá no além, ele descobre que enquanto for um menino de madeira, ele jamais morrerá de verdade. Informação essa que é dada pela própria figura da morte. E aqui é muito interessante observar a autorreferência, já que a morte aqui lembra muito o Fauno de O Labirinto do Fauno, outro filme do Guilherme Del Toro. A morte diz ao Pinóquio que toda vez que ele passar por ali, ele precisará esperar um pouco mais para que toda a areia de uma ampulheta escorra e voltar à vida. E o nosso garoto travesso visita a morte outras vezes, até que ele decide perder essa dádiva e não ser mais imortal, quebrando a ampulheta. Então ele só poderá retornar uma última vez, mas já sabendo que perderá essa última vida logo após seu último retorno. Até porque quando ele voltar, ele já vai voltar em uma situação em que ele estará fugindo de um monstro marinho. Logo, as chances de sobreviver são baixíssimas. Mas ele faz essa escolha para salvar o seu pai, o Gepeto. E ao fim dessa trajetória, o personagem vai passar por uma verdadeira transformação, mas que não é física, não é a mudança de matéria-prima, não é a simples mudança de madeira para carne. É uma mudança muito mais profunda e que também é uma mudança constante, já que a jornada dele para se tornar cada vez mais humano se estenderá por longo tempo ainda. E é isso que deixa essa versão diferente de outras versões do mesmo personagem. É que a essência da obra ela é mantida, mas sem que ela soe repetitiva, porque o roteiro faz isso acrescentando e explorando algumas camadas, que faz com que a obra amadureça. E quais seriam essas camadas? Continua aqui no vídeo que você já vai descobrir. A estupidez da guerra. A história se passa lá na Itália, conforme eu falei lá no início do vídeo, em algum momento entre a Primeira e a Segunda Guerra.
Então nós temos um contexto em que eles estão vivendo em um regime totalitário, liderado pelo ditador Benito Mussolini. E o fato do carpinteiro Gepeto perder seu filho Carlo em consequência da guerra, onde a história diverge de outras versões anteriores, já que somente o filme da Netflix possui a figura de uma criança real, que é filha do velho carpinteiro, e que existiu antes mesmo do próprio Pinóquio. Filho este que ele vai tentar trazer de volta, construindo aquele boneco de madeira. E por falar em bonecos, aí vem outra grande sacada do roteiro, já que naquele período da história várias pessoas agiam como marionetes, seguindo exatamente a cartilha fascista do ditador italiano, que diz um monte de baboseira, como crer, obedecer e combater, aí sendo mais fácil convencê-las de que a guerra é algo engrandecedor, e que é um povo que é mais importante que o outro, e que por sua vez vai descambar em ideias eugenistas, que o roteiro pontua, naquele exato momento em que o Podesta fez questão de frisar que o filho dele tem dentes perfeitos, e que não tem icterícia. E esta ideia de raça superior vai inspirar mais tarde aquele cara do bigodinho, quando ele decide liderar o movimento que é o irmãozinho mais novo do fascismo. E vocês sabem qual é, né? Mas quando o ditador italiano surge na tela, é muito legal como o roteiro e a direção se encarregam de mostrar como ele é baixo, pequeno, rasteiro. Vossa Excelência! Preparei o espetáculo especialmente para o senhor. Eu gosto de bonecos. E a temática guerra é recorrente nos filmes do Del Toro, e é possível até achar algumas autorreferências. E dizer que a guerra causa pobreza e miséria é chover no molhado. Mas se tem miséria, por mais contraditório que isto possa parecer, tem alguém tentando levar vantagem e lucrando sobre os outros. E é aí que surge o Conde Volpe. Continua aqui no vídeo e você vai entender quem é este vilão da história e qual será a próxima camada do filme. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal. Você pode deixar o seu like ou o seu dislike. Escreva nos comentários as suas impressões sobre o vídeo. Você também pode seguir o canal nas redes sociais, através desta arroba que está aparecendo na tela. Agora, de volta ao vídeo. A miséria lucrativa da guerra. Em determinado momento, o Gepeto ele proíbe que o Pinóquio o acompanhe até a igreja. E, obviamente, a marionete de madeira, que acabou de ganhar a vida, vai agir como uma criança desobediente e que ainda não conhece limites. E é lá na igreja que as pessoas do vilarejo tomarão conhecimento sobre a existência de um boneco de madeira bem ouvido. E isso atrai a atenção das autoridades do lugar, que irão procurar pelo carpinteiro para dar ordens e para dizer o que o boneco deveria fazer, ou ir para a escola ou ir para a guerra. E ele escolhe, é claro, a primeira opção. E é no caminho para a escola que o Pinóquio vai se deparar com o Conde Volpe. E é através deste antagonista que o roteiro vai lidar, dentre outras questões, com a avareza, compilando no dono do circo os vilões clássicos do Pinóquio. Ele é avarento como o Stromboli, ele é um golpista como a raposa João Honesto. Inclusive, temos até um easter egg aqui. A relação dele com o macaquinho de espazatura é uma relação de dependência, tóxica, perigosa e violenta. O pobre macaquinho, ele acha que ele não tem a quem recorrer, a vida dele é péssima, mas o dono do circo faz acreditar que ele está protegido de algo ainda pior. O medo da solidão, ou mesmo o medo da fome, faz com que ele acabe se sujeitando às surras e às humilhações. O conde usa este argumento para deixá-lo com mais medo ainda, com medo de tentar algo novo, ou com medo de ter um pensamento independente, ao ponto de que ele sente ciúmes do Pinóquio. Ele tem medo de que o Pinóquio roube privilégios que ele tem vivendo naquele circo. Coisas assim são típicas em regimes totalitários, em correntes que bebem na fonte do fascismo. E pouco depois de encontrar o Conde Volpe, é que o Pinóquio vai conhecer a morte pela primeira vez. E nós chegamos à próxima camada do filme. A finitude do ciclo da vida. A finitude do ciclo da vida é o fio condutor da trama, justamente pelo que acontece com o filho do Gepeto, e afetado pelas decisões de outras pessoas, ele tem então o seu percurso, digamos assim, o seu ciclo encurtado ali. Isso mostra, de novo, que a guerra não tem nada de bonito, e o Pinóquio só percebe o quanto a vida é importante quando ele podia ressuscitar só mais uma vez, mas só valeria a pena se ele desse esta única vida que ele tinha a alguém
que ele amasse muito, que no caso era o próprio pai. Então ele se doa. Mas se pararmos para pensar, quando ele decide ir trabalhar no circo para pagar a dívida do Gepeto, isso também é uma forma de doação, já que ele está deixando as brincadeiras da infância para não ser um fardo e para fazer o pai feliz e orgulhoso. E nós finalmente chegamos à principal camada do filme. Você sabe qual é? Fica aí que eu já te conto. A relação entre pai e filho. A relação entre pai e filho é com certeza a camada que o diretor mais quis trazer à tona neste filme. É só observar o Pinóquio e o Gepeto, o Kennewick e o Podesta, e até mesmo Deus e Jesus. E até mesmo uma relação paternal meio torta e equivocada entre o Mussolini e quem o seguia cegamente, achando que ele fosse uma espécie de paizão rígido e protetor, como por exemplo o Podesta da vida. Kennewick, filho dele, sonhava em ir à guerra, somente para orgulhar o pai e deixá-lo feliz, mesmo que isso lhe custasse a vida. Mas quando ele entende que pode haver um outro caminho de consenso, entendimento, ou seja, quando ele entende que ele enxerga um mundo que se difere daquilo que o seu pai vê, então ali nasce um conflito, e o Kennewick agora se torna um proeminente desajustado. Por fim, é interessante pensarmos em como todo mundo enxergava o Pinóquio como uma marionete mesmo. O pai queria que ele fosse o Carlo, o Conde Volpe queria que ele fosse um artista que pudesse ser explorado, e o Podesta queria que ele fosse um patriota imbecil. Ele acabou sendo um pouquinho de cada coisa, justamente porque ele ainda estava descobrindo a vida e os meandros da vida. Essa metáfora, acredito eu, faz parte da essência da obra, já que em todas as versões que eu conheço da história, o Pinóquio começa como uma criança imatura, bagunceira e inconsequente, até encontrar o equilíbrio e a maturidade. E isso meio que acaba sendo a história de vida de quase todo mundo. Mas o Del Toro ressaltou em uma entrevista dessa questão do Pinóquio não ser manipulável, ele ser uma marionete desobediente. E a desobediência com consciência, segundo o próprio Del Toro, é uma virtude e amedronta o totalitarismo. E com essas palavras, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Vão aparecer algumas sugestões de mais vídeos do canal. É só clicar em cima. Eu espero vocês aqui, do outro lado da ponte. Até a próxima!